campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Pão Nosso. Hoje estaremos lendo na companhia de vocês o texto de número 169, que tem por título Olhos. Eles têm olhos cheios de adultério, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14. Vamos então ao comentário de Emmanuel sobre esse pequeno versículo. O que Emmanuel nos diz? Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos como lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalhos santificantes na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhes notam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam, quase sempre, a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamentos nas mais diversas situações do caminho a que prosseguem. Ninguém invoca a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Esse texto, então, que nos chama a atenção sobre os olhos e a ação que sobrevém do bom uso ou do mau uso deles, a gente nasce nesse plano e está tão acostumado com os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, e a gente mergulha nos afazeres desse plano reencarnatório, da infância até a adolescência, a vida adulta, e fazendo algumas coisas no ímpeto, por instinto, e nesse ímpeto e nesse instinto nós vamos dar vazão ao primeiro que de primitivo a gente tem. O id, conforme a psicologia nos ensina, ele busca o prazer puro. Nós, enquanto na infância, a criança quer o quê? Ela quer sentir a satisfação das suas necessidades. As necessidades dela de fome, de higiene, então ela vai ser controlada por essa necessidade. E não há nenhuma aplicação de consciência, de racional sobre o que está ocorrendo, o processo que está ocorrendo em si. E na realidade, em todo esse processo, uma posição muito fundamental é do sentido da visão. Por que do sentido da visão? Porque é através dele que nós vamos receber os estímulos externos ao nosso corpo. Tem os estímulos internos que nós geramos nesse trabalho
mental que o Espírito nos traz o exercício quando você está pensando sobre alguma coisa, como diziam antigamente, está remoendo algumas ideias. Esse processo é um processo interior, íntimo, e os estímulos gerados disso vão alterar o nosso comportamento, vão alterar as nossas emoções, as nossas sensações, e ao mesmo tempo vão contribuir para que a nossa experiência seja uma experiência boa ou uma experiência ruim, agora no sentido de receber os estímulos externos do nosso ser e compartilhar isso com o mundo no nosso entorno. É um universo de estímulos que vamos receber, e daí Pedro nos alerta sobre a importância, então, da entrada desses estímulos. E depois o que vamos processando esses estímulos, o que vamos exteriorizar a respeito deles, e vamos falar isso através do verbo, da palavra. E notem que a palavra é interessante também nesse jogo de sensações, de aprendizado, de comportamento, e toda essa ação, à medida que nós vamos nos educando e vamos controlando a ação do id sobre nós e sobrepondo essa ação de prazer, nós vamos sobrepor aí a razão e ao mesmo tempo a ação do superego, nos dizendo o que é bom, o que é elevado, o que é construtivo. Nós vamos nos educando, e à medida que nos educamos, nós vamos controlando essa pulsão que nos move no sentido de recebermos os estímulos externos ao nosso corpo, ao nosso espírito. E é exatamente disso que o Paulo nos fala. E ele nos dá o exemplo do adultério, né? Quando nós olhamos os estímulos do mundo e de alguma forma partilhamos com eles. Quando esses estímulos são saudáveis, nos trazem, como vamos dizer, uma satisfação, um prazer construtivo, nós vamos nos sentir bem. Mas às vezes esses estímulos nos trazem uma sensação negativa, e o resultado dessa percepção de que estamos de alguma forma contrariando as leis de Deus é a sensação de culpa. Adultério é um exemplo, mas esse processo acontece com todos os estímulos que nós estamos vivenciando e analisando. Então, por isso que tem aquele texto que diz no Evangelho: orai e vigiai. O que ele está dizendo? Preste atenção no que você está pensando e o que você está fazendo com o que você está pensando. Isso é bom? Isso é ruim? É exatamente nesses termos que Pedro nos chama a atenção. Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a nossa próxima leitura. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site